para vocês o seguinte, que se você já logo no primeiro contato fala uma mentira e acontecer do cliente perceber que é uma mentira, isso pode acontecer sim, por exemplo, quando você está ligando para prospectar e fala que marcou contato com o responsável fulano de tal e esse fulano de tal ou não está mais na empresa ou não, né, infelizmente a pessoa faleceu, isso fica muito ruim, porque já de cara você perde a credibilidade de evoluir naquele contato com aquela empresa, tá? Uma empresa a menos que você tem aí na sua lista de prospecção. Então, por isso que eu falo para vocês que existem várias formas de dizer a mesma coisa sem você precisar mentir. Então, existe um jeito de você fazer isso, de parecer que você realmente marcou ou que você tem algo combinado com aquele cliente, sem precisar necessariamente mentir. E aí, nos próximos passos, né, da parte da negociação mesmo, a gente vai falar sobre isso. O segundo nunca, né, da prospecção de vendas é nunca misture outras atividades com a atividade de prospecção. Pode parecer algo também básico, mas é uma das coisas que mais prejudica a prospecção. Por quê? Hoje as pessoas elas têm muito aquele hábito de estar fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. E se você quer ter uma prospecção eficaz, você tem que focar 100% nessa atividade, nem que você estipule um horário para você fazer isso, para você não ter dispersão, para você não parar para poder, por exemplo, às vezes você está lá prospectando, o cliente te pede uma apresentação, te pede uma cotação do produto ou serviço que você vai oferecer e você simplesmente para a prospecção e vai ali mandar para esse cliente que se interessou. O que vai acontecer? As suas possibilidades de prospectar um novo cliente são quase zero. E se caso esse cliente que te pediu a cotação não evoluir, aí você teve um dia de prospecção perdido. Você entende o que eu tô falando? Se você tiver a disciplina e cumprir essa disciplina, se durante 2 horas eu vou ficar 100% prospectando, a chance de você conseguir negociações positivas, de você evoluir nessas negociações são maiores, porque você aumentou a sua possibilidade de clientes novos. Agora, se você começa a fazer outras coisas, deixa o e-mail aberto e aí se distrai com o e-mail, aí simplesmente para conversar com alguém, acabou. O seu dia de prospecção, a sua produtividade na prospecção, ela foi zero. Então, vamos agora para o terceiro nunca da prospecção, né? Nunca fazer uma prospecção sem saber o próximo passo. É básico também e o pior é que muita gente faz. E aí, gente, eu vou falar para vocês o seguinte: a pessoa ela acaba se enganando, a pessoa acaba sem saber, sem ter um planejamento daquele contato, da prospecção, tentando fazer uma venda no primeiro contato, que na verdade é um grande erro, porque você ainda não tem a confiança, não tem a credibilidade do cliente nesse primeiro contato. E se você já tem planejado que esse primeiro contato é para bater um papo e deixar um próximo contato agendado, ou uma próxima visita agendada, você tem um planejamento a ser seguido e aí você não vai se perder. Agora, se você não tem e o cliente te dá abertura, corre um grande risco de ou você tentar fazer essa venda ou você simplesmente se perder nesse próximo passo. Então precisa muito você ter isso muito bem planejado para você não se perder. É a mesma coisa de um jogo de xadrez, você precisa antecipar os movimentos do seu cliente. Então, só assim você vai ter uma prospecção eficaz e assertiva. Qual que é o quarto passo? Nunca faça prospecção sem fazer os registros. Se você estiver 100% focado em prospectar e não estiver fazendo isso com outras atividades, você vai ter possibilidade de fazer todas as anotações. E acontece muito de você conversar com o cliente, ser uma conversa super agradável, o assunto evoluir e simplesmente você não anotou os principais pontos. E a chance de você, no segundo contato, conseguir essa mesma conexão é quase zero. Então eu falo para vocês, anota cada vírgula, anota o que foi importante, registra. Deixa aquele momento de prospecção com você 100% focado para prospectar, para você conseguir
ter todos os registros, e aí quando você, marquei de fazer um novo contato amanhã, mandei para ele um material, ele vai levantar informações importantes ali da empresa dele para a gente conversar num próximo contato, que seja por WhatsApp, por e-mail, enfim. Mas você precisa ter essas informações anotadas, porque você também corre o risco de se perder. E a quinta, mas não menos importante, é: nunca prospecte sem saber o nome do decisor ou o nome da pessoa com quem você vai falar. Parece também algo básico, mas acontece muito. Sabe aquelas ligações de telemarketing que a gente não dá a menor bola porque realmente é chato e as pessoas já estão treinadas a tentar blindar aquele contato ali para não evoluir? Gostaria de falar com o responsável pelo financeiro, gostaria de falar com o responsável pela tal empresa. Isso é muito básico, gente, muito básico. Você precisa criar uma conexão e saber com quem você vai falar, porque a sua abordagem, o seu contato inicial por telefone, ele é fundamental para você conseguir evoluir nisso. Então, eu falo para vocês, existe uma diferença, existem várias técnicas que eu posso explicar para vocês em outro momento, com mais detalhes, que são as técnicas mesmo para a gente conseguir evoluir na visita, para a gente ser assertivo nessa negociação e conseguir chegar numa negociação de sucesso, que a gente precisa usar na hora de fazer esse primeiro contato. E saber o nome da pessoa é fundamental. Outra coisa, não pode de forma nenhuma fingir um grau de intimidade com uma pessoa sem você ter. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O nome da pessoa com quem você vai falar é Maurício, e aí você vai lá e fala, queria falar com o Mal, sem saber que aquela pessoa, o seu apelido da pessoa é ou não é Mal. Se não for, você vai, assim, já de cara estragar a sua prospecção. Então, assim, tem várias estratégias que a gente pode usar a nosso favor, várias maneiras de fazer isso, mas existem coisas que a gente não deve fazer de forma nenhuma. E esses 5 passos, esses 5 nunca foi os que eu coloquei como principais para a gente ter uma prospecção de vendas B2B de sucesso. Espero ter ajudado vocês e vamos evoluir nesse assunto no próximo momento. Obrigada!